Olá, pessoal, vocês que estão aqui acompanhando pelo YouTube, sejam bem-vindos. Vocês estão aqui ao vivo também. Hoje nós vamos continuar a nossa aula e nós vamos trabalhar aqui a lição 4B da nossa apostila. Quem tem a apostila aí já pode abrir a nossa apostila no 4B, na página 130, ok? Prepositions at, in, on e também o to. Talvez você tenha bastante dificuldade com as preposições, porque realmente dá um nó na cabeça, é difícil de lembrar qual usar na hora, né, de forma correta, mas vamos tentar trabalhar aqui, vou tentar facilitar ao máximo para vocês, e depois e até na verdade eu já compartilhei no WhatsApp as regrinhas, tudo mastigadinho, é só você ir decorando mesmo, tá bom? Então, quem não teve tempo de estudar ali pelo WhatsApp, não teve tempo de conferir aquelas anotações que eu enviei, então preste bastante atenção aqui, então, para a gente poder dominar esse assunto. Então vamos lá. Todo mundo com o microfone fechado agora? Let's go. Gente, o que que vocês precisam lembrar aqui? No português, a gente tem algumas preposições também, né? Por exemplo, a gente fala assim, ó, na segunda, no domingo, no sábado, na terça, né? No final de semana. Ou então a gente pode falar assim, em janeiro, assim, ó, em janeiro, em dezembro, em maio, no verão, no inverno, na terça de manhã, no final de semana, ou então a gente às vezes também fala assim, ó, de manhã, de tarde, de noite, ou por último, às vezes a gente fala assim, ó, às 10 horas, ao meio-dia, à meia-noite, às 11 horas, às 23 horas, né? Então a gente geralmente vai usando também preposições quando a gente quer se referir ao tempo, tá bom? É isso que a gente vai explorar hoje. Então veja que no português a gente tem as preposições também, então se um gringo for aprender português, ele vai ter também que decorar tudo isso. E a gente, como está aprendendo inglês, a gente tem que decorar o jeito que eles expressam em inglês, tá? Então vamos lá. No inglês, no inglês a gente vai ter três preposições principais, que é o in, on e o at. E eu vou tentar aqui é, resumir para vocês, assim, em forma de bloco, de grupo, para você tentar associar quando que usa um e quando que usa outro, tá? Então vamos lá. Quem tem o livro aí já pode até ir anotando, vai rabiscando aí, vai, né? Se quiser fazer anotações, pode fazer, fica à vontade. Então vamos lá. Primeiro grupo ou bloco que eu quero que vocês lembrem é esses três primeiros aqui, ó. Esses três primeiros aqui, a gente vai colocar aqui, ó, período. Período. Que em inglês a gente fala period. Period. A gente vai usar o period com o in, tá? Lembrando que estamos no in. Então, por exemplo, vai ficar assim, ó. In the morning, in the afternoon, in the evening, tá? Então a gente vai usar o in para falar do período de manhã, de tarde e de noite. Só que nós temos teoricamente duas opções para falar de noite. Nós temos in the evening e a gente tem aqui o night. Só que o night a gente não pode colocar in the night. Então você vai colocar um asterisco aqui para você identificar que o night ele é diferente. Ele vai lá com o at. Então vai ficar a forma correta at night. Só um pouquinho. Right. All right. Ah, alright. Agora nós vamos para o próximo grupo, gente. O próximo grupo é estações do ano. Seasons. Eu vou colocar aqui, ó. Season.
tá? Depois você pode escrever aí, ó. Season. Ah, tá aqui, na verdade, aqui escrito aqui, ó. Season. Seasons, que quer dizer estações do ano. Quais são as estações do ano? Summer, winter, spring, um, fall. Então a gente falaria em inglês assim, ó. In the summer, in the winter, in spring, in fall, alright? A gente usaria dessa forma assim. Então a gente já tem dois grupos aqui, gente. Dois grupos. Muito bem. Agora a gente vai ver mais um grupinho aqui, ainda no índice, só que tá aqui embaixo no livro, ó. São esses dois aqui, ó. In December in 2015, tá? Tá um pouquinho confuso aqui no livro, mas você vai entender. O primeiro exemplo aqui, in December, se trata dos meses. Então a gente vai trabalhar os meses com o in. Então toda vez que você tiver um mês, você vai usar o in. In January, in March, in April, tá? E toda vez que você tiver ano, você vai usar o in também. Então, se você quiser falar em 2015, in 2015, em 1990, in 1990, alright? E assim por diante. Então, meses e o ano, tá? Vou anotar aqui, ó. Então, a gente já tem aqui quatro grupos que a gente precisa gravar que usa o in. Períodos do dia, parte do dia, estações, mês e ano. Tá bom? Se você lembrar desses quatro aqui, você coloca como in, tá? E lembrando que tem tudo mastigadinho lá no WhatsApp, depois eu vou pedir para vocês conferirem lá, tá? Agora, gente, vamos trabalhar o on. Vamos trabalhar o on. Quando que a gente vai usar o on? Com esse grupo aqui, gente. Esse grupo aqui, ó, relacionado à semana. Tudo que for relacionado à semana, você vai usar o on. Então, os dias da semana. On, por exemplo, on Monday, on Tuesday, on Wednesday, on Thursday, on Friday, on Saturday, on Sunday. Mas se você quiser também falar no final de semana, on the weekend. Se você quiser falar na terça de manhã, on Tuesday morning. Se você quiser falar na quarta de tarde, on Wednesday afternoon. On Wednesday afternoon. Então a gente usa o on sempre com semana. Week. Ó, vou colocar aqui, ó, week. Embora esteja anotado aqui no livro também, tá bom? Só que vai ter mais um detalhezinho, mais um grupinho que eu vou precisar que você lembre do on. Grava aí, gente. Quando for data. Como assim data, professor? Quando eu tiver o mês e o número, né? O dia. Quando tiver o mês e o dia junto, é uma data. Então, quando é o mês sozinho, é o in. Quando é um mês acompanhado do dia, é uma data. Então vai ficar on. On January 1st. Ah, eu quero falar 11 de julho. On July 11th. Quero falar 25 de dezembro. On December 25th. Sempre assim, dessa forma. On, ok? Então a gente tem dois grupinhos com on. Dias da semana, relacionado à semana, e relacionado a datas. Alright? Então tá, tô tentando falar assim mais objetivo para ficar claro e vocês depois poderem fazer o exercício. Inclusive a gente vai ter exercício daqui a pouquinho. Agora por último, o último grupo, gente, né? O último grupo agora com o at, você vai gravar assim, ó, tudo que for relacionado a horas. Tudo que estiver relacionado com as horas em inglês, você vai usar o at. Por exemplo, at 3 o'clock, at noon, at midnight, at lunchtime. E essa palavrinha night aqui é uma exceção. A gente vai falar at night, que quer dizer de noite. At night. At night. Alright?
E aí, quantos estão acompanhando comigo aqui? Vamos ver se vocês têm dúvidas, se tem alguma dúvida aqui para vocês. Ah, Karina, não, o livro que eu passei para vocês, ele é composto de três PDFs, tá? Tem esse que eu estou usando aqui, tem o que você provavelmente tenha, que é esse aqui, tá? Esse que você tem aí agora em mãos, ele é o caderno de exercício, onde você põe em prática tudo que a gente aprende aqui na aula, tá? E esse material que eu estou usando aqui agora, ele faz parte de um outro material, de um outro arquivo que eu enviei. Eu enviei quatro arquivos: Grammar, Vocabulary, Workbook e o gabarito, tá? O que eu estou usando aqui agora é o 4B lá do Grammar. Ele é todo azul assim, ó. Todo azul. Esse aqui é onde a gente tem os exercícios de gramática, ok? All right, very good. Quantos estão acompanhando comigo aqui, gente? Ah, na segunda, como que a gente falaria em inglês? Na segunda-feira às 20 horas, a gente falaria assim: on Monday at 8. On Monday at 8, tá? A gente falaria assim. Se você quisesse, às vezes, mesclar, né? Falar mais de uma informação. Minha consulta vai ser em janeiro, no dia 15 às 20 horas. Então, ficaria on January 15th, at 8, ok? On January 15th, se fosse assim, né? Alright, guys, very good. Então, algumas pessoas estão aqui, né, acompanhando com a gente. Tá, eu quero agora colocar aqui um desafiozinho para vocês, gente. Eu vou dar aqui um minutinho para vocês pensarem, tá? Sem consultar mesmo, só de cabeça, o que que vocês conseguem lembrar aqui, ó? Qual que a gente usaria aqui, ó? In, on, at. Exemplo, on Saturday. On Saturday. De cabeça, sem consultar, o que que vocês acham que é o number one? Escreve aí no chat, quero ver. Quem escreveu in acertou. In the evening. In the evening. Number two. Quando eu quero falar data, September 22nd. Será que eu uso qual? In, on, at. Quem lembra da regrinha? Number two. Muito bem. Quando a gente tem uma data, a gente usa o on. Então, o correto seria on September 22nd. Por quê? Porque é uma data com o mês e o dia. Quando a gente tem aqui, ó, the summer, quem vai lembrar será, ó, the summer. Yes, Karina, very good. A gente fala in the summer. Muito bem, o restante que escreveu aqui também, very good. Aqui fácil, number four, né? Eu acho que esse aqui ninguém tem dúvidas. Muito bem, a gente usa o at, correto? Fica at 7:30. Esse number five aqui, qual será que a gente usa para falar, né? Alguma coisa aqui, night. Então, quem escreveu at realmente acertou. A gente fala at night. At night. Agora aqui o Monday. Quando a gente quer falar assim, ó, na segunda de manhã, né? A gente fala, será que é in Monday morning? Ou será que a gente fala on Monday morning? O que prevalece é o on, então ficaria on Monday morning, tá? E mais um aqui, number seven, quando a gente quer falar no final de semana, como é que a gente falaria isso? Então ficaria, o que que vocês vão colocar aqui? Deixa eu ver. O Diego colocou in. Mais alguém? Tem algum palpite? Gente, aqui a gente tem que usar o on, tá? Obrigatoriamente, tá? On the weekend. On the weekend. Só um detalhezinho, no inglês britânico eles falam at,
tá? Só que se você falar at the weekend para um americano, vai soar estranho. E se você falar on the weekend para um britânico, vai soar estranho. Então, vai depender do país que você está. Na Austrália, eu não lembro como que eles usam. Provavelmente seja do jeito britânico e provavelmente no Canadá seja o jeito mais americano, tá? Então, tem esse pequeno detalhezinho em alguns países. Às vezes usa o on the weekend, e às vezes vai usar at the weekend se for britânico, tá? Só um detalhezinho. E January, por último, January, o que que vocês colocariam no January? O in, né? Então, beleza, acertaram. In January. Maravilha, gente. Beleza, pessoal, a primeira parte aqui de boa, tranquilinho, tá? Tô gravando aqui para quem vai assistir depois, você que tá assistindo agora, então, pratique, pause aí, faça os exercícios na sua apostila. E agora a gente tem a última partezinha aqui para trabalhar, e agora eu quero que vocês prestem bastante atenção também. Ai, ok, Luana, não veio as respostas para mim aqui, né? Mas ok. Já aconteceu isso comigo também. Ele vai no privado ali, não percebi. Ok. Ah, então lá, gente, presta atenção aqui agora. A gente vai fazer o seguinte. Eu preciso que vocês lembrem da diferença de quando a gente fala assim, ó. I, I go, I am, tá? Vou precisar que vocês lembrem disso aqui. Por quê? Porque quando a gente fala assim, eu vou para tal lugar, em inglês, você tem que usar uma preposição. Por exemplo, I go to. Quando você está falando assim, eu estou em tal lugar, você tem que usar uma preposição diferente. Você vai usar I am at, tá? Vou dar um exemplinho para vocês aqui, ó. Vamos imaginar que você queira falar em inglês assim, eu vou para a academia. Então, I go to the gym. Tá? I go to the gym. Então, o que que a gente. Opa, escrevi outra coisa aqui. Escrevi. Vou colocar aqui o correto. I go to the gym. I go to the gym. Olha só o que que eu coloquei aqui, gente. Eu coloquei o the gym. Agora, se eu quiser falar assim, eu estou na academia. I am at the gym. I am at the gym. Veja que o the gym é o mesmo aqui, ó, não mudou. O que mudou foi aqui, ó, to the gym, at the gym. Por que que eu falo isso? Porque tem muito aluno que fala assim para mim, I go at the gym. Tá errado. I go at the gym. Ou às vezes o aluno troca e fala I am to the gym. Tá errado também. O to acompanha o go e o at acompanha o verbo to be. Então, se for ela está na academia, she is at the gym. Eu estou na academia, I am at the gym. E assim por diante, tá? Então, esse é o primeiro ponto que eu preciso que vocês lembrem. O outro ponto, tudo isso aqui que eu estou explicando para vocês, vocês vão encontrar aqui na apostilinha ali, na parte de baixo ali, tá? Tá explicado. Não tá assim, talvez tá um pouquinho confuso, talvez você ache um pouquinho confuso, mas basicamente ele está falando isso, tá? Agora tem a questão do home. O home aqui eu vou precisar que vocês prestem atenção. Por quê? A gente pode falar assim, ó. I go, I am. I go, I am. Quando se trata da palavra home, gente, olha só, a gente não usa nada, a gente falaria I go home. I go home. Agora, quando se trata do at, você tem duas opções. Você pode tanto falar I am at home, você pode falar assim, ou você pode falar, né? Ou você pode falar I am home. Não estaria errado. Então pode ser que às vezes você vai encontrar alguém falando I am home, e pode ser que às vezes você vai encontrar alguém falando I am at home. Nesse caso aqui, os dois estão certos. Porém, no go, sempre I go home. Nunca você vai falar I go to home, tá? Isso é uma regrinha interessante você lembrar.
Aqui no livro, inclusive, gente, temos aqui, ó, grifa aí se você tiver o livro, inclusive, ó. At, quando que a gente usa at obrigatoriamente? A gente usa aqui, ó, at home, at work, at school. Então, se você quiser falar assim, estou no trabalho, I am at work. Estou em casa, I am at home. Estou na escola, I am at school, tá? Muito bem. Que mais? Aqui no o nosso livro está também trazendo in, presta atenção aqui, ó. Nós usamos in para outros lugares. Por exemplo, digamos que se queira falar assim, eu trabalho num escritório. I work in an office. Ela trabalha num hospital. She works in a hospital. Tá? Então você usa o in para dizer assim o local de trabalho é uma opção e você também usa o in quando você quer especificar que você está dentro de algum ambiente. Por exemplo, eu estou no quarto. I am in the bedroom. Estou na cozinha. I am in the kitchen, tá? A gente geralmente usa o in. E por último aqui, ó, nós podemos usar o in e o at, qualquer um dos dois, geralmente com lugares públicos. Por exemplo, estou no parque. I am at the park. Ou então, I am in the park. Dá na mesma, não muda. Estou em um restaurante. I am in a restaurant. I am at a restaurant. Não muda, mesma coisa. Sabe? Então, professor, mas como é que eu vou saber se eu uso in, se eu uso at? Fica um pouquinho confuso. Daí, gente, vocês vão ter que ir se adaptando, vai observando, vai assistindo o filme e observa o que que ele fala. Aqui no exercício, vai observando como é que a gente usa. Entendeu? Você vai tentando copiar, vai tentando gravar isso, até que chega uma hora e fica mais natural, mais automático. Mas às vezes dá mesmo uma duvidazinha, às vezes dá um branco, às vezes acontece comigo também, às vezes, poxa, qual que é a preposição aqui? Foge, né? Fica um pouquinho estranho ali, você tem que lembrar às vezes, pensar, dependendo da situação, tá bom? Mas esses aqui que eu tô passando para vocês, geralmente a gente vai tirar mais de letra, tá? Bom, gente, para a gente poder encerrar aqui, eu gostaria de passar esse exercício para a gente fazer junto aqui, tá? Então, eu vou dar aqui alguns minutinhos para vocês. Vocês que estão assistindo no YouTube aqui, pausa o vídeo e faça aqui o complete com a preposição que você acha correta. Você só pode usar essas aqui, ó. O to, o at, o in, ou você usa nada, porque em algumas situações a gente não usa nada, né? Por exemplo, they get home. Ou então aqui, ó, we go to school, tá? Então vai lá. Agora é com vocês. 3 minutinhos. Ok, pessoal? Corrigindo, então, o number one ficou at, então he's at work. O number two, it's a great day. Let's go to the beach. Está um ótimo dia. Vamos para a praia. Go to the beach. Number three, Laura's husband works in an office. Quando a gente quer expressar o local de trabalho, a gente geralmente fala in an office. Então, o marido da Laura trabalha em um escritório ou no escritório. Number four, my brother studies math at the university. Aqui com o university, por causa do university, é mais comum a gente usar o at. Então aqui o number four ficaria at the University of Chicago. Meu irmão estuda matemática na Universidade de Chicago. Professor, mas eu coloquei in, faz muita diferença? Nesse caso não faz tanta diferença, mas é por causa do university, que geralmente usa at. Number five, I go to the gym. I go to the gym on Tuesdays and Thursdays. Eu vou para a academia nas terças e quintas. Por causa do verbo go, a gente é obrigado a usar o to. Number six, what time do you go home? Aqui no 6 não usa nada, parabéns. What time do you go home? Né? Vocês não colocaram nada também, ok. Number seven, we live in an apartment. Nós moramos em um apartamento. Aqui é mais comum usar o in, tá?
We live in an apartment. In an apartment. Mas se você falar assim, eu estou no apartamento, onde é que você está? Eu estou aqui no apartamento. E você, I am at the apartment. Então, com o verbo to be, geralmente fica legal usar o at, tá? I am at the apartment, nesse contexto aqui. Mas como a gente está falando de morar, viver, ele mora no apartamento. He lives in an apartment. Então, usa o in. Então, at the apartment, in the apartment, in an apartment. Vai depender tudo do contextinho, tá bom? Number 8. It's Monday. The children are at school. É segunda-feira. As crianças estão na escola. At school. Obrigatoriamente a gente fala at school. My father's a doctor. He works in a hospital. My father's a doctor. He works in a hospital. Porque a gente está falando local de trabalho. Meu pai é médico. Ele trabalha em um hospital. E por último, gente, Jack isn't at the store. Eu colocaria in ou at, que daria na mesma aqui. O Jack não está na loja, enfim, não teria muita diferença aqui. Jack isn't at the store. Jack isn't in the store. He's on vacation. O Jack não está na loja, ele está de férias. Gente, nós não temos muito tempo, eu tenho que ir para uma próxima aula agora, então vamos fazer o seguinte: nós encerramos aqui. Amanhã, se alguém tiver alguma dificuldade, eu reforço com vocês, tá? E que mais? E a gente vai dando sequência aqui, vamos estudando, vou trazendo com exercícios extras aqui e vocês vão gravando isso melhor, tá bom? Então, gente, uma boa noite para vocês. Obrigado aí por estarem aí participando da aula. Essa aula equivale à nossa reposição é, lá daquele dia que eu precisei faltar de emergência, né? Então nós não temos mais nenhuma aula aqui pendente. Amanhã nossa aula normal às 8 horas. Conto com a sua presença amanhã, tá bom? See you, bye bye, have a good night.